Meu nome é Julian Brisenio, tenho 22 anos e essa é a primeira vez que escrevo algo relacionado ao terror. Foi minha namorada quem insistiu para que eu escrevesse isso, porque diz que é o tipo de história que as pessoas curtem. E a verdade é que eu não sei se isso é paranormal ou não, mas com certeza é a coisa mais estranha que já me aconteceu na vida. Cada vez que conto, percebo como as pessoas param o que estão fazendo para prestar atenção. É como se por dentro também sentissem que algo nisso não está certo, como se realmente fosse algo sobrenatural. Isso aconteceu comigo há 2 anos, quando eu tinha 20. Ainda morava com meus pais em uma região afastada do centro, um bairro tranquilo e seguro, mas longe de tudo. Naquela noite saí com alguns amigos a uma festa perto do centro e, como já sabíamos que íamos voltar tarde, dias antes pedi aos meus avós que por favor me deixassem dormir na casa deles. Eles moravam perto do local que eu iria, então me ajudaria muito poder ficar na casa deles. Meus avós sempre me mimaram desde pequeno, então disseram que sim, e que eu levasse uma chave comigo. Como sempre fazem, eles iam deixar a porta trancada por segurança, caso já estivessem dormindo quando eu chegasse. Eu já sabia que ia voltar tarde, então disse para não me esperarem. Saí, aproveitei com meus amigos, o tempo passou, e quando percebi já eram mais de 5 da manhã. Fiquei com muita vergonha, pois isso nunca tinha acontecido antes. De qualquer forma, mesmo assim, fui caminhando até a casa dos meus avós, com o tempo ainda um pouco escuro. Quando cheguei cerca de meia hora depois, bati na porta com cuidado, mas ela já estava aberta, o que indicava que eles já tinham acordado. Fiquei constrangido porque provavelmente estariam preocupados, já que eu não fui dormir lá. Entrei e os ouvi conversando na cozinha, muito animados. Na minha cabeça agradeci por não estarem preocupados comigo. Eles estavam coando café, mas quando me viram entrar ficaram paralisados, com uma expressão de horror que ainda tenho gravada comigo. Não foi como quando alguém se surpreende ao ver outra pessoa chegando sem avisar. Não, eles se assustaram de verdade. Minha avó levou a mão ao peito e meu avô disse: "O que você está fazendo aqui, menino?" Fiquei confuso e disse que já tinha avisado que ia dormir lá e que meus pais também tinham lembrado eles no dia anterior. Então perguntei se eles tinham esquecido. Meu avô me olhou muito sério e respondeu: Sim, eles nos avisaram, por isso não trancamos a porta ontem à noite até irmos dormir." "Então qual é o problema?" "Eu cheguei", eu disse. E foi aí que minha avó disse algo que ainda me custa muito repetir. "Filho, mas você já chegou ontem à noite." Eu ri achando que fosse uma brincadeira. Mas eles não estavam brincando. Estavam completamente sérios, confusos e muito nervosos. Explicaram que perto da meia-noite me ouviram entrando e que meu avô me viu passar da sala para o quarto de hóspedes enquanto ele via TV. Minha avó ainda me perguntou da cozinha se eu queria algo para jantar, e que eu, ou aquela pessoa que parecia comigo, respondeu de dentro do quarto: "Não, obrigado. Só estou com sono e vou dormir." Meu avô disse que notou que essa pessoa estava usando a mesma roupa que eu estava vestindo ali, horas depois. Perguntei se tinham certeza, e eles disseram que sim, que não só me viram entrar, mas que um pouco antes de eu chegar de verdade, se aproximaram da porta do quarto e perguntaram se eu queria café da manhã. De dentro ouviram eu responder: "Já vou sair." Mas poucos minutos depois eu cheguei. Eles não sabiam o que pensar e eu também não. Disse que não havia como aquilo estar acontecendo de verdade, pois fiquei na festa até o amanhecer. Que não havia nenhuma cópia de mim andando por aí. Então fomos juntos até o quarto de hóspedes. Vocês não têm ideia do terror com que caminhamos até lá. Tudo estava como se alguém realmente tivesse dormido ali. A cama estava funda, o cobertor remexido, e algo muito estranho é que a porta do banheiro estava entreaberta e o box molhado.
Estava muito na cara que alguém tinha usado o lugar há pouco tempo. Eu senti uma sensação muito estranha de que alguém esteve ali. É algo muito difícil de explicar, mas eu e meu avô sentíamos. Revistamos tudo e não havia nada ali, só aquele quarto com sinais de que alguém passou a noite. Naquele momento, e isso pode ter sido apenas minha imaginação, ouvi ao longe como se alguém estivesse saindo pela porta de entrada da casa. Ficamos todos em silêncio por um bom tempo, sem saber o que dizer. Depois disso, nada mais aconteceu. Não se repetiu, ninguém desapareceu, e não houve mais nenhuma manifestação estranha. Só isso. Lembro de toda aquela cena como se fosse parte de um sonho. Eu olhando para eles, meus avós olhando para mim, e aquela dúvida cravada entre os três. Quem foi aquele que chegou antes de mim? Dirijo uma van fazendo entregas de ovos por toda a região de Sorocaba. Meu trabalho me faz ir de supermercados grandes até mercearias isoladas em áreas rurais pela região. Por causa disso, é comum eu pegar a estrada a qualquer hora, e às vezes até rodar sem ter descansado direito. Pode-se dizer que conheço os trajetos recorrentes quase como a palma da minha mão. Naquela noite, a empresa me ligou pedindo que eu cobrisse um colega que não poderia fazer uma entrega. Me pediram isso porque eu era quem morava mais perto da empresa. Como não tinha nada para fazer naquela noite, aceitei. Peguei minhas coisas, fui até o trabalho, registrei a van e saí às pressas. Era um trajeto curto, que levaria pouco mais de 1h30. Não me passou pela cabeça que no meio do caminho me daria uma vontade tremenda de ir ao banheiro. Não costumo comer lanche, mas naquela noite meu sobrinho havia me dado um lanche de uma nova lanchonete perto de casa. Um lanche cheio de cheddar que não me caiu bem. Ainda faltava um bom trecho para o próximo posto, então assim que pude encostei em uma área desabitada, dei uma olhada ao redor e desci. Quase não passavam carros, então fiz o que tinha que fazer e, enquanto isso, acendi um cigarro, aproveitando a vista. De repente, no meio do meu momento, ouvi um barulho na plantação de milho à minha frente. Havia movimento, como se algum animal pequeno estivesse por perto. Rapidamente fui até a van, peguei a lanterna no porta-luvas e voltei para iluminar o local. Mas assim que voltei ao local, o movimento havia parado. Fiquei mais 1 minuto ali observando perto da van, caso algo acontecesse. Depois de alguns segundos suspirei, apaguei o cigarro e voltei para o veículo. Antes de abrir a porta, o som voltou, exatamente do mesmo lugar onde eu não havia encontrado nada. Mas dessa vez não era movimento, era um choro suave de um recém-nascido. Não demorei a perceber que era mesmo o choro de um bebê. O tom, embora estranho, era muito fácil de identificar. E digo estranho porque soava como se o choro viesse de um rádio. Tinha a estática daqueles rádiozinhos antigos, se é que posso dar um exemplo. Apontei o clarinete em todas as direções, sem soltar a maçaneta da porta. Pensei que poderia ser uma armadilha para um assalto, mas ao redor não havia ninguém. O choro, no entanto, ficava cada vez mais forte e real. Para que entendam a situação em que eu estava, vou descrever um pouco o cenário. Ao redor não havia nada além de um milharal à esquerda, árvores altas e barrancos nos quais se podia cair facilmente se você andasse igual tonto. Ou seja, não havia possibilidade de haver um bebê ali. E só de pensar que alguém seria capaz de abandoná-lo à própria sorte me dá náuseas. Não quero acreditar que exista esse tipo de maldade. Sou uma mistura de religiões, mas a única coisa que consegui fazer foi rezar um Pai Nosso pedindo proteção. Justo quando pronunciei a primeira frase, o choro parou, e vi agora o milharal começar a se agitar novamente. Por 1 minuto pensei que aquilo estava rastejando na minha direção. Sei lá.
Só o fato desse pensamento ter passado pela minha cabeça já fez meu corpo inteiro se arrepiar. Sem pensar duas vezes, entrei na van e saí dali o mais rápido que pude. Achei que ia acontecer como nos filmes quando o motor não pega, mas para minha sorte não foi assim. O motor ligou de primeira e não demorei a chegar ao meu destino para fazer a entrega. Sei que vocês não me conhecem, mas posso garantir que sou uma pessoa extremamente séria com meu trabalho. Nunca usei nada para me manter acordado. O cigarro é o único vício que tenho, e ele com certeza não faria ninguém alucinar ou imaginar algo como o que aconteceu naquela noite. Inclusive, quando voltei à empresa, e esclarecendo que no caminho de volta não parei em lugar nenhum, contei aos meus colegas o que havia acontecido. Foi aí que me disseram que justamente no ponto onde eu parei, aconteceu um acidente há mais de uma década. Uma família caiu no barranco e todos foram lançados para fora do carro, inclusive um bebê que tinha apenas alguns dias de vida. Durante o resgate, o único corpo que nunca foi encontrado foi o do bebê. Nunca se soube o que aconteceu com ele, e por mais cruel que pareça, as autoridades concluíram que o corpo dele provavelmente foi levado por algum animal. Também dizem que há relatos de avistamentos de crianças com olhos pretos por ali, especialmente quando a neblina está tão espessa que mal dá para enxergar alguns metros à frente. Sinceramente, não sei o que pensar de tudo isso. Continuo no meu trabalho, mas decidi nunca mais tocar no assunto. Quer dizer, até hoje, quando resolvi compartilhar com vocês. Também não tive que passar pelo constrangimento de ser chamado de louco pelos colegas, pois muitos dizem já ter visto coisas estranhas nessa vida. Acredito que há coisas que não têm explicação, como almas de inocentes vagando. Mas também entidades que se passam por crianças para se apropriar de nossas mentes. Só espero nunca mais passar por algo assim de novo, já que estando sozinho dá um certo medo. Meu nome é Valdemar. Tenho 58 anos e moro com minha esposa Cida, numa casinha simples na zona rural de Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. A gente vive tranquilo por aqui, plantando um pouco de tudo, criando umas galinhas e mantendo o costume antigo do fogão a lenha. A vida é pacata, do jeito que a gente gosta, mas desde aquele dia eu nunca mais fui o mesmo. Era fim de tarde, quase 5 horas. O sol começava a cair atrás dos morros e o calor do dia começava a dar uma trégua. Cida me chamou lá da cozinha dizendo que a lenha boa para o fogão já estava acabando e pediu para eu buscar mais um pouco antes de escurecer. Peguei o facão, o saco de estopa e segui pela trilha que sempre usei desde que a gente se mudou para cá, há 15 anos atrás. A mata aqui é densa, fechada e cheia de vida, mas naquele dia tinha alguma coisa estranha no ar. O cheiro do lugar estava diferente e o som dos bichos parecia abafado, como se a floresta estivesse muda. Não dei muita atenção na hora e fui andando até o lugar exato onde gosto de recolher lenha. Já tinha enchido quase metade do saco quando escutei um barulho atrás de mim, como se alguém estivesse caminhando devagar entre as árvores. Me virei e vi um homem vindo pela trilha. Ele era muito mais alto do que qualquer pessoa que eu já vi pessoalmente, e magro demais. Usava uma roupa toda preta, meio velha, e um chapéu grande que fazia sombra no rosto. Mas o que mais me chamou a atenção foi o galo preto que vinha ao lado dele igual um cachorro. E o bicho não ciscava, não olhava para os lados, só caminhava firme no mesmo ritmo do homem. Na hora senti um arrepio forte subindo pelas costas, mas por educação levantei a mão e falei: "Boa tarde, senhor." O homem parou, não respondeu e não fez sinal nenhum. Ele só ficou ali parado olhando para mim, junto do galo. Parecia que o tempo tinha parado por um instante.
Fiquei meio sem graça, abaixei a cabeça e continuei meu caminho. Mas depois que passei por eles, tudo começou a parecer diferente. A trilha que eu conhecia como a palma da minha mão parecia ter sumido. As árvores estavam em lugares que eu não lembrava, e a luz do sol foi indo embora rápido demais, como se alguém tivesse puxado uma cortina sobre o céu. Tentei voltar e caminhei por todos os lados que achava serem os certos, mas nada fazia sentido. Era como se eu tivesse sido colocado num lugar que imitava a mata, mas que não era realmente ela. E então comecei a sentir como se estivesse sendo seguido. Escutava passos atrás de mim e cochichos, mas toda vez que eu olhava não via ninguém. De vez em quando ouvia um som rouco vindo do galo e ecoando entre as árvores. Era o tipo de som que arrepiava a nuca. Meu peito foi apertando e não sei quanto tempo andei por aquelas árvores e barrocas. O céu escureceu, mas não escurecia de verdade. Era como um fim de tarde eterno. Perdi a noção do tempo e comecei a pensar que nunca mais ia sair dali. Em certo momento, simplesmente desisti de andar. Sentei encostado num tronco e fechei os olhos, exausto, suado e tremendo. E aí despertei no terreiro de casa, deitado ao lado do fogão, com o saco de estopa cheio ainda nas costas e as roupas encharcadas de lama. A Cida correu desesperada até mim. Me abraçou chorando, dizendo que eu tinha sumido por 3 dias. 3 dias que para mim tinham se passado no máximo umas 5 horas. Mas para ela foram 3 dias de agonia, com busca da polícia e vizinhos vasculhando o mato. Nada, nenhum sinal de mim. Os homens da busca disseram que era como se eu nunca tivesse saído de casa. Nenhuma pegada, nenhum galho cortado e nenhuma pista. E o mais esquisito é que no dia que eu reapareci, ninguém viu. Foi como se eu tivesse surgido do nada, já no terreno, no meio da tarde, como se tivesse saído de dentro da terra. Desde então não boto mais os pés naquelas bandas. Comprei um fogão a gás e Cida agora cozinha nele. A lenha ficou de lado e eu também fiquei mais calado. Ainda sonho com aquele homem e com o galo preto que o seguia. Acordo suando, com aquela sensação de estar sendo observado. Por isso eu digo com toda certeza que eu tenho na vida: nunca cumprimente qualquer um que você encontrar no mato. Nem todo mundo que parece gente é gente. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá a todos, me chamo Sofia e tenho 29 anos. Trabalho com design gráfico, mas na maior parte do tempo me sinto mais como uma recepcionista de pendências. Participo de reuniões, entrego propostas, resolvo problemas e ultimamente sobrevivo como posso. Acho que por isso me afetou tanto, porque quando a gente está tão distraída, tão presa na própria rotina, não espera que a realidade pregue uma peça dessas. Isso aconteceu há algumas semanas, numa sexta-feira à tarde. Eu estava voltando para casa depois de um dia longo, cansada, com fome e de muito mau humor. Desci do metrô e entrei numa loja que fica a 3 quadras do meu AP. Conheço bem aquele lugar porque já fui lá 1000 vezes. Consigo encontrar as coisas de olhos fechados, mesmo sendo enorme. Fui pegar algo simples, um soro, um pacote de batatas e qualquer coisa doce que me fizesse se sentir menos miserável naquele dia. Tinha 2 pessoas na fila, então me coloquei atrás delas, peguei o celular e comecei a ver minhas mensagens. Estava tão absorta que não percebi o que estava acontecendo ao meu redor, até que a porta do outro lado se abriu. É uma porta que dá para a rua e que quase nunca é usada. E por um segundo tudo parou. Entrou uma mulher de jeans claro, camiseta preta, blusa de moletom cinza e com uma mochila azul que já está desfiando de um lado. Era eu.
Pensei isso como um raio. É eu. E ela também me viu, porque ficamos nos encarando por um segundo. Nem longo, nem curto, só um segundo. Mas foi o suficiente para me gelar a espinha como você não faz ideia. O pior não foi vê-la, o pior foi o rosto dela. Foi uma expressão de susto, de surpresa, como se ela também tivesse me reconhecido. Como se eu fosse a sósia dela, como se eu fosse algo sobrenatural. E então ela se virou e saiu pela mesma porta por onde entrou. Eu não soube o que fazer e também não disse nada. Ninguém disse nada, pois as duas pessoas à minha frente nem se viraram para olhar. O atendente estava olhando para o caixa, então ninguém pareceu notar. Saí da fila e fui até a porta. Não correndo, mas apressada. Saí para a rua e não tinha ninguém. Olhei para os dois lados, caminhei até a esquina e nada. E não é uma rua grande, então não havia como ela ter se escondido. Voltei como num piloto automático e nem comprei nada, só fui para casa me sentindo estranha, como se não tivesse vivido algo real. Entrei no banheiro e me olhei no espelho. Toquei meu rosto, minha roupa e a minha mochila. Estava tudo lá, mas não entendi por que senti aquele vazio. Naquela noite, como vocês podem imaginar, não dormi nada bem. E desde então não paro de pensar naquela outra versão de mim, e no rosto dela, no jeito como se não quisesse se cruzar comigo. Não tenho nenhuma explicação e nenhuma hipótese para tudo isso. E eu quero entender, mas não consigo. Foi um fantasma? Um desdobramento? Uma projeção astral acordada? Nunca achei que fosse possível, mas talvez um dia eu entre por aquela porta e me veja na fila com um soro, batatas e algo doce. Só sei que desde então, toda vez que entro numa loja, me olho nos vidros, nas câmeras e nos reflexos. Não consigo parar de pensar na possibilidade de que isso aconteça de novo. Tenho certeza de que poucas pessoas vão levar essa história a sério, mas também sei que existe alguém que vai ouvir e entender completamente o que é se sentir assim. E vocês? O que fariam? Boa tarde ou boa noite a toda a comunidade. Me chamo Inácio Silvestre e sou ciclista amador há mais de 15 anos. Já sabem, daqueles que acordam ao amanhecer para subir morros e treinar enquanto a cidade ainda está dormindo. Levo esse estilo de vida há bastante tempo, embora no fim das contas seja mais por necessidade do que por gosto. Essa é a minha forma de escapar do estresse e de tudo que me aflige no trabalho e em casa. Eu moro perto de Serra do Cipó, em Minas Gerais, e sempre gostei de treinar por lá, já que é um lugar com trilhas complicadas e paisagens muito bonitas que dão gosto de percorrer de manhã. Esse lugar é top e não está livre de histórias estranhas e de coisas paranormais. Muita gente diz que esse lugar é palco de coisas ruins, mas eu nunca acreditei nesse tipo de proseado. Bom, pelo menos até aquela madrugada. Essa história aconteceu há pouco tempo. Tudo começou há algumas semanas quando, como de costume, eu estava fazendo meu percurso habitual de bicicleta. Naquela ocasião, eu estava subindo pela trilha principal que percorro, uma que dá a volta pela parte mais arborizada. Saí como sempre às 5 da manhã com minha bike amarrada na minha caminhonete. Ainda estava tudo muito escuro, mas minha bicicleta sempre tem uma lanterna na frente para enxergar bem o caminho, e no pior dos casos, se algum animal aparecer na frente. Tudo parecia muito normal. No entanto, algo naquela manhã parecia diferente das outras, embora eu não soubesse o que era. Era o mesmo percurso, o mesmo horário, a mesma bicicleta e até o mesmo clima. No entanto, havia algo estranho no lugar. Não sei como explicar essa sensação. Só posso dizer que sentia meu corpo todo esquisito. É a única coisa que posso contar sobre isso. Já estava pedalando há uns 20 minutos quando comecei a sentir que alguém vinha atrás de mim.
Me virei várias vezes, mas não vi ninguém. Pensei que talvez fosse outro louco como eu que saiu para correr ou andar de bicicleta bem cedo, embora eu deva dizer que nunca ouvi nada. Nenhum barulho típico de corrente de bicicleta, nem o rodar dos pneus. Continuei pedalando por mais tempo, me aprofundando cada vez mais na parte densa da trilha, e foi nesse momento que ouvi como se alguém estivesse correndo. Mas não era atrás ou na minha frente, e sim entre a vegetação. Ao ouvir isso, senti um medo enorme, porque ninguém em sã consciência correria por ali, tendo a trilha totalmente livre ao lado. Comecei a pedalar o mais rápido que consegui, como se fosse uma competição, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do meu peito. Mas os passos continuavam atrás, cada vez mais perto. Me lembro até que comecei a suar frio de tanto medo do que estava acontecendo. Na dúvida do que poderia estar correndo atrás de mim, olhei para trás de novo e foi aí que o vi pela primeira vez. Era uma coisa enorme, como um homem, mas com as costas curvadas, correndo em 4 patas entre as árvores. Posso afirmar que aquilo não era um cachorro, nem outra coisa. Tinha olhos amarelos que brilhavam como faróis no escuro e, pior ainda, um sorriso tão longo que não parecia de um animal, mas de algo antropomórfico. Quando vi aquilo, entrei em completo pânico. Pedalei com tudo o que tinha, e mesmo estando acostumado, minhas pernas ardiam por conta do esforço. Peguei o desvio para a parte alta do morro, uma rota mais difícil, mas muito mais rápida para descer. Pensei que se conseguisse chegar na descida, conseguiria despistá-lo, mas acho que estava errado. Aquela coisa ainda estava atrás de mim. Para ganhar mais velocidade, aquela criatura começou a correr em 4 patas, mas agora muito mais rápido. De longe parecia um cachorro imenso, e eu podia ouvir sua respiração. Era um arfar como o de um cão, mas cheio de fúria, como se cada lufada de ar que aquela coisa dava fosse uma ameaça para mim. Não sei como não caí de tão rápido que eu ia, pois havia galhos, pedras e neblina, muitos obstáculos que poderiam me derrubar. Por sorte, após vários minutos de perseguição, o céu começou a clarear um pouco. Mal dava para notar um tom cinza entre as árvores, sinal de que o sol estava nascendo. Olhei para todos os lados para ver se havia mais alguém na trilha naquela madrugada, mas não. Só estávamos eu e aquela coisa naquele lugar. Nesse momento, olhei mais uma vez para trás e foi justo aí que senti uma patada nas costas. Aquela coisa rasgou parte das minhas costas com um golpe, que pela misericórdia de Deus não caí. Não havia mais escapatória e foi aí que aquela maldita coisa me pegou. Algo puxou o guidão com uma força brutal. Fui lançado longe e rolei no chão por vários metros, engolindo terra, batendo as pernas e o ombro em muitas pedras. Tudo doía, mas eu me arrastei como pude, puxando a bicicleta caída atrás de mim, e foi então que o vi de perto. Aquilo era um lobisomem. Não há outra forma de explicar ou dizer. Tinha forma humana, mas com a pele coberta de pelos azulados, orelhas pontudas, garras longas como facas e olhos que pareciam me queimar. Aquela coisa rosnava como se pudesse me despedaçar em um segundo. Sem saber o que mais fazer, a única coisa que me ocorreu foi lembrar que eu levava um sinalizador de emergência na mochila, daqueles usados para pedir ajuda quando se está em perigo. Nem tive tempo de pensar se funcionaria ou não. Peguei o sinalizador, acendi e lancei direto na cara daquela coisa dos infernos. Uma luz vermelha estourou entre nós dois. Aproveitei esse momento para me levantar e pegar a bicicleta, saindo correndo sem olhar para trás. Rasguei a perna numa pedra, machuquei os joelhos e senti a falta de ar, mas não parei até se sentir seguro. Já com a luz do sol, me joguei no chão completamente exausto e tremendo. Quem passava não entendia o que tinha acontecido comigo, e depois que contei minha história, praticamente fui considerado louco. Embora, para falar a verdade, o pessoal daquela região diz que lá tem lobisomens, e talvez tenha sido um deles que me atacou naquela noite.
Desde aquele dia, nunca mais voltei a pedalar por aquele lado. Foi muito sinistro o que aconteceu comigo naquela vez. Muitos não vão acreditar, mas essas coisas são reais e eu fui vítima desse ser das trevas. Lembro-me de que era uma noite meio fria de outubro. O dia tinha sido bastante longo e eu estava exausto de uma viagem de trabalho que me obrigou a dirigir por horas. Decidi parar no que parecia ser um motel comum que ficava perto da rodovia. Era um daqueles lugares onde as pessoas em viagens podem ficar sem ter que dirigir até uma cidade grande. O motel parecia já ter visto dias melhores e, para o espanto de 0 pessoas, a placa do lado de fora dizia: "Temos vagas". O estacionamento estava praticamente vazio, exceto por alguns carros velhos e enferrujados. Estacionei meu carro e fui até a recepção. Lá dentro fui recebido por uma espécie de funcionário desinteressado, que estava ocupado demais prestando atenção em seu telefone para sequer olhar para mim. Paguei por um quarto e recebi uma chave, mal recebendo uma única palavra durante toda a interação. Foi meio estranho como ele me atendeu. Enquanto caminhava para o meu quarto, não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado com aquele lugar, mas estava exausto demais para me importar. Meu quarto não era melhor que o resto do lugar. As cortinas estavam rasgadas, manchadas em vários lugares e o ar cheirava a mofo. Resolvi tomar um banho rápido e praticamente desabei na cama. Meu plano era dormir algumas horas, depois acordar e sair de lá antes do nascer do sol. Devo ter dormido não mais do que 1 hora quando fui acordado por uma forte discussão vinda do quarto ao lado. Parecia que algumas pessoas estavam discutindo sobre algo que eu não conseguia entender. Saí da cama e encostei meu ouvido na parede bem fina que separava nossos 2 quartos. Eu podia ouvir meio abafado algo como: "Onde está o dinheiro, Dirk?" Havia uma voz muito rouca exigindo isso. Lembro-me especificamente de alguém respondendo: "Juro que entregarei para você amanhã, John." O outro cara, que imagino ser provavelmente aquele tal de Dirk, parecia incrivelmente assustado. Foi meio surreal, honestamente. Eu podia ouvir momento a momento a conversa aumentando e ficou bastante claro para mim que alguém iria se machucar ali. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa, mas o medo praticamente me congelou no lugar. Pensei em ligar para a polícia, mas não tinha nenhuma informação concreta para fornecê-los. Também não parecia ser nada que precisasse envolver a polícia até aquele momento. Mas eu estava completamente enganado. No momento em que eu estava considerando minhas opções, a discussão pareceu se tornar violenta. Ouvi um estrondo alto ecoando pelas paredes, seguido pelo que só pude presumir serem golpes sendo desferidos. As paredes eram quase finas como papel, então eu podia ouvir tudo. Tenho certeza absoluta de que ouvi alguém sendo espancado, mas não sabia o que pensar, considerando que os dois estavam apenas gritando um com o outro. Saí do quarto e fui na ponta dos pés até a porta, espiando pelo olho mágico. O hotel era antigo e, obviamente, não se preocuparam em mudar para olho mágico de mão única. O que vi naquele momento me deu arrepios. Dirk, presumo, estava sendo segurado por 2 homens, ambos muito maiores e muito mais assustadores do que ele. Ele estava gravemente machucado e havia sangue escorrendo do nariz e da boca. Seus olhos estavam completamente fechados de tão inchados, e na sua boca agora havia um pano que, obviamente, era para calar seus gritos. Mas mesmo assim dava para ver que ele implorava por sua vida. Os homens estavam de costas para a porta, e eu sabia que não tinha escolha naquele momento a não ser contatar alguém. Imediatamente peguei meu celular, liguei para a polícia e sussurrei para o despachante sobre a situação, explicando minha localização da melhor maneira que pude.
Foi um pouco difícil, considerando que eu realmente não conhecia muito bem a área pela qual estava passando. Meu coração batia forte no peito, enquanto eu rastejava de volta para aquele olho mágico, tentando manter o controle sobre o pesadelo que estava acontecendo bem ao meu lado. Assim que olhei dessa vez, o pânico tomou conta de mim e eu caí no chão. Eu não podia arriscar que eles me vissem ou me ouvissem através da porta, pois o cara estava morto no chão. Ele estava em cima de um saco plástico que eu não havia reparado antes. Havia um corte profundo em seu pescoço que me deu tontura ao ver. Um dos homens estava com um machado na mão e na mesma hora presumi que ele seria desmembrado. Saí dali e fui para o meu quarto em completo silêncio. Os minutos se arrastaram enquanto eu me encolhia no chão dentro do meu quarto e ouvia os sons do que achava ser eles cortando o corpo do homem. Foi a pior coisa que já ouvi na minha vida. Depois do que pareceu uma eternidade, fiquei aliviado ao ouvir o que parecia ser os homens saindo dali. Também ouvi sirenes se aproximando do hotel. O alívio tomou conta de mim quando olhei pelo olho mágico e vi a polícia passando. Os policiais bateram no quarto ao lado do meu, exigindo que quem estivesse lá dentro se rendesse. Acho que eles não perceberam que os homens já haviam partido. Eu os ouvi arrombar a porta e se espantar com o que estavam vendo. Eu estava tremendo quando um policial bateu na minha porta, identificando-se. Abri a porta e, sem que ele perguntasse, contei tudo o que aconteceu. Eles me disseram que teriam que me levar à delegacia para fazer uma declaração formal. Arrumei as coisas do meu quarto e fui para a delegacia com eles. Enquanto eu estava ali sentado, prestando meu depoimento a um detetive pelo que parecia ser a 100ª vez, não pude deixar de pensar no que aquele homem tinha acabado de passar. Não o conhecia, mas de alguma forma senti uma conexão com ele. Ninguém merece morrer de forma tão violenta e cruel só porque provavelmente devia dinheiro a alguém. Eu honestamente gostaria de ter feito mais. Mas se eu tivesse tentado intervir, provavelmente também teria sido morto. O detetive me garantiu que eu tinha feito a coisa certa ao chamar a polícia e que meu testemunho seria importante para levar os homens responsáveis à cadeia. Infelizmente, enquanto escrevo isto, já se passaram quase 9 anos e não houve notícias sobre este caso. Os acontecimentos daquela noite me deixaram completamente traumatizado, mas tenho que me lembrar da sorte que tenho por ainda estar vivo. A única coisa que nos separava naquela noite era uma parede fina. Boa tarde. Meu nome é José Maria, sou caminhoneiro e já viajei por muitos estados do Brasil. Conheci muitas pessoas, tanto boas quanto ruins, que de alguma forma mudaram minha vida. Mas no ano de 2021 tive uma grande perda, a dos meus pais. Foram momentos muito difíceis para qualquer pessoa que perdeu um familiar naqueles anos horríveis da pandemia. Um funeral indigno para 2 seres que me deram a vida. Cheguei perto de enlouquecer de dor, mas entendi que a vida continua e que ainda não era o meu momento. Quando voltei a viajar, isso se tornou um grande escape para mim. O trajeto de Cuiabá a Porto Velho, que tantas vezes percorri, parecia interminável. Já tinha ouvido histórias de outros motoristas sobre essa região, relatos de aparições que surgiam do nada e aterrorizavam quem ousava cruzar por lá após o anoitecer. Sempre considerei essas histórias superstições, contos para assustar as pessoas antes da era da internet, mas naquela noite o destino parecia ter preparado algo diferente para mim. Eu estava carregando uma carga de máquinas lava e seca, e embora o caminhão fosse relativamente novo, não estava imune ao acaso. Quando a madrugada estava no seu momento mais escuro, o caminhão começou a fazer barulhos estranhos e subiu um cheiro de lona queimada.
Pouco tempo depois, o motor parou completamente, me deixando parado no meio do nada. Olhei para o relógio e era um pouco mais de 2 da manhã. Sabia que teria que esperar até o amanhecer para receber ajuda, pois não havia sinal no celular e o rádio do caminhão também não funcionava. Sem outra opção, coloquei os triângulos de sinalização alguns metros atrás do caminhão, esperando que pelo menos alertassem outros motoristas para não colidirem com a carga. Resignado, me preparei para passar a noite na cabine, sozinho com meus pensamentos e as lembranças dos meus pais. Eu estava vindo de uma traição e minha ex-esposa havia partido, levando os filhos com ela. Eu só podia vê-los a cada 15 dias e, como vivia viajando, as visitas sempre terminavam em brigas por minha ausência. Quem vive algo parecido sabe do que estou falando. O silêncio da noite era opressor, interrompido apenas pelos estalos da estrutura do caminhão ou pelo som distante de alguma coisa. Tentei descansar, mas cada ruído parecia amplificado na quietude. Meus pensamentos começaram a vagar pelas histórias que tinha ouvido, e uma sensação incômoda de que poderia haver coisas ali começou a tomar conta de mim. Por volta das 3:30 da madrugada, algo mudou. Os sons do lado de fora pareciam mais próximos e começaram a se transformar em algo confuso. Sussurros quase inaudíveis, mas claramente perceptíveis. No início, como sempre, a gente pensa que era nossa mente, mas as vozes continuaram ficando cada vez mais claras e próximas. Um suor frio percorreu meu corpo e eu me convenci de que precisava descer para investigar e parar com toda aquela maluquice. Porém, quando tentei me mover, algo me impediu. Uma pressão invisível e sufocante tomou conta do meu corpo, me paralisando completamente. Eu já tinha ouvido falar da paralisia do sono, uma experiência assustadora na qual a pessoa se sente imobilizada, mas nunca pensei que aconteceria comigo, e muito menos dentro de um caminhão. A pressão no peito aumentava, e por mais que eu tentasse, era impossível me mover. Só conseguia mexer os olhos, que olhavam desesperadamente ao redor da cabine. Os sussurros ficaram mais altos, como se as vozes estivessem ao lado do meu ouvido. Senti que algo me observava, uma presença escura e cheia de maldade que parecia se alimentar do meu medo. A pressão continuou por um tempo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas alguns minutos. Em meio ao desespero, lembrei-me das orações que minha mãe recitava quando eu era criança. Com muito esforço, comecei a rezar em silêncio, repetindo as palavras com fervor. Pouco a pouco a pressão diminuiu, como se uma carga invisível fosse retirada do meu peito, permitindo-me finalmente respirar com normalidade. Os sussurros desapareceram e a escuridão na cabine pareceu retroceder. Agradeci em silêncio, ainda rezando, buscando conforto nos meus pais falecidos. Apesar de tudo ter acabado, não consegui descansar. O medo de que aquilo se repetisse me manteve alerta. Estava com os olhos abertos e a mente em constante vigília. Cada som pequeno me fazia pular de susto, e o silêncio da noite não era mais um consolo. Eu só queria que o dia amanhecesse logo para poder sair dali. Finalmente, o sol começou a nascer e a luz trouxe um alívio imenso. Pouco depois, consegui ajuda, onde em 2 horas os mecânicos chegaram para consertar o caminhão. Não mencionei o que havia acontecido, para não parecer louco com uma história que nem eu mesmo conseguia entender. Só queria ir embora daquela estrada o mais rápido possível. Embora nunca mais tenha vivido algo semelhante, a experiência daquela noite me marcou como uma tatuagem na mente. A partir daquele dia, comecei a carregar uma medalha de São Bento no espelho retrovisor do caminhão e cada vez que saio para viajar, peço aos meus pais que me abençoem.